Bom dia, paz do Senhor, meus queridos, meus companheiros de viagem. Hoje nós concluímos aí o primeiro trecho de nossa rota, que são os 7 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Eu queria abordar com vocês aqui alguns pontos interessantes sobre cada um desses capítulos. Eu tô com a voz meio zoada, mas acho que vai dar pra gente seguir. Então, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, e uma coisa muito bonita que nós podemos perceber é que a genealogia do Filho de Deus, ela é composta não só de reis e pessoas importantes e nobres, mas também de gentios e de pessoas comuns, e até mesmo pessoas que na época seriam vistas como pessoas ruins, como pessoas indignas, né? Nós temos ali a presença de moabitas, de pessoas de outras nacionalidades, de pessoas, os moabitas mesmo é um exemplo de um povo que era tido como povo idólatra, como povo amaldiçoado por Deus, e mesmo assim a gente encontra ali, por exemplo, Ruth, a moabita, além de ser mulher, ainda vinha dessa descendência trágica, e que mesmo assim o Senhor eternizou ali o nome dela, não só com a história dela no livro da Bíblia, livro de Ruth, que a gente vai ler mais para frente, mas na genealogia de Jesus. Então, desde a genealogia, o Senhor já nos mostra um convite para que todos venham participar da família de Cristo. Isso é muito legal. Cada trechinho da Bíblia, não vou dizer que esconde, mas tem, né? Ele nos demonstra, ele nos mostra, se a gente olhar com atenção, o plano e o projeto de Deus que é para todos nós. É, como Mateus trabalhava ali com registro, ele era um cobrador de impostos, e o livro de Mateus também ele é escrito numa temática mais para os judeus, ele vai citando várias vezes em cada acontecimento ali do nascimento de Jesus, as profecias do Antigo Testamento que estavam se cumprindo ali no momento. É, uma coisa importante também a se observar é a obediência de José. Ele ficou ali meio com o pé atrás quando soube que Maria estava grávida, mas ouvindo a voz do Senhor, José é um homem que a gente não escuta falar muito sobre ele. A gente não ouve, na verdade, a voz de José. Não existe frases, olha, José falou isso e José disse isso. Mas tem as atitudes e ações de José. Então mostra que ele era um homem de poucas palavras, mas de atitudes acertadas. A história de José nos lembra o quê? Daquela parábola da carroça vazia. Geralmente, uma carroça vazia ela faz muito barulho. E uma carroça cheia faz pouco barulho. Então, muitas vezes, pessoas que fazem muito barulho, fazem muita. Ah, às vezes estão vazias de Deus. E às vezes, pessoas que são mais quietas, mais introvertidas, elas são cheias de Deus. Então, às vezes, a gente quer falar muito e quer ouvir pouco. É importante ouvir a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, José foi escolhido para ser o tutor do menino Jesus, daquele que seria chamado Emanuel, Deus conosco. É, Aí no capítulo 2 a gente segue ali com os eventos do nascimento de Jesus, a visita dos magos, eles vão até Herodes, Herodes, ao saber disso, ele manda que matem as crianças ali da região, isso também faz com que se cumpra uma profecia, e uma coisa interessante, Jesus era um bebê, mas toda oposição contra o reino de Deus, Deus sempre nos dará um escape. Tanto que José, por ser um homem que ouvia a voz de Deus, ele desce ao Egito com a sua família e depois ele volta. E isso é uma, é uma analogia bastante interessante. E havia também uma profecia a respeito do exílio de Jesus no Egito, tá? É, Enquanto os magos buscavam Jesus para adorar e servir, Herodes buscava para matar. E, e o Senhor, ele, quando nós buscamos a Jesus, quando nós buscamos o reino de Deus pelos motivos certos, nós sempre vamos encontrar o Senhor. Mas se nós buscarmos a Deus ou buscarmos a Jesus, buscando os nossos próprios interesses e glória, nós não iremos encontrá-lo. Nós podemos até achar que encontramos alguma coisa, nós não vamos encontrá-la verdadeiramente. Aí, passado para o capítulo 3, nós temos ali o foco em João Batista, né, que pregava uma mensagem de arrependimento que infelizmente tem perdido a relevância nos dias atuais, tem dado as pregações, muitas vezes
as nossas pregações, os nossos louvores que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos está mais ligado a massagear o nosso ego, a buscar coisas que nos deixem para cima, e nós esquecemos que a mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento, a mensagem do novo nascimento, de abandonar as velhas práticas, de abandonar o velho eu e se tornar uma nova criatura. E quando Jesus vai ter com João Batista, ele diz assim: olha, eu não sou digno de desatar suas sandálias. E entre os judeus, tirar a sandália de uma outra pessoa era considerado algo muito sujo. Então, isso era relegado aos escravos. E João, ele reconhece a grandeza de Jesus no nível que ele diz: olha, eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Ou seja, perto de mim, eu tô aqui, eu não sou digno de ser um escravo teu. E aí Jesus diz: olha, não, é, você vai fazer para que se cumpra, você vai me batizar. E Jesus se submete ali ao batismo para que se cumpra as escrituras, né? Para que se cumpra a vontade de Deus. E aí um ensinamento muito lindo que a gente tira é que Jesus, sendo filho de Deus e tendo ali a sua autoridade reconhecida, ele se humilhou. E às vezes a gente tem umas bobeiras de querer ser melhor que o outro, porque tem um dinheirinho a mais, porque tem um carro melhor, porque tem um emprego melhor, porque estudou um pouco mais, porque é mais velho, porque tem um cargo na igreja. Gente, o exemplo que Jesus nos deu é um exemplo de humildade. E quando, após o batismo de Jesus, o que ocorre? Há uma manifestação ali do Espírito Santo, uma bomba voa, o céu se abre, e a voz que vem do céu é: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. O Senhor, ele tinha prazer em Jesus, por quê? Porque, sobretudo, ele estava debaixo da vontade de Deus, e dele se despiu de toda o seu orgulho, ele vestia-se de humildade, ao ponto de deixar a sua glória e vir morrer por nós. Então, que a gente possa aprender um pouco sobre essa humildade, que esse momento ali do batismo de Jesus faça nos refletir sobre quantas vezes nós somos arrogantes por achar que estamos em uma posição superior a outra pessoa, tá? É, continuando. Jesus é batizado, e aí no capítulo 4 foca sobre a, a tentação de Jesus e o jejum. Então Jesus vai para o deserto, ele jejua, ele ora 40 dias, demonstrando o quê? Que tudo que nós vamos fazer exige uma preparação. E mesmo Jesus, sendo Jesus, ele vai para o deserto, ele se isola e vai buscar Deus antes de iniciar o seu ministério. E às vezes, gente, a gente quer fazer as coisas na igreja, a gente quer fazer sem oração, quer fazer de qualquer jeito. É aquela frase: não, vou fazer aqui que no final Deus abençoe e dá certo. Não é isso que a gente aprendeu. Então, tudo que a gente for fazer, seja na nossa vida material, mas principalmente nas coisas espirituais, vamos nos preparar, ensaiar com antecedência, orar, estudar, buscar, estarmos preparados. Por quê? Porque esse foi o exemplo que nós temos, tá? E após ali o jejum, Jesus teve fome e o diabo foi tentá-lo. E aí uma coisa importante é que há de ser ressaltada, a gente observar, é que a tentação que o diabo faz, né, a forma que o diabo tenta Jesus é muito parecida, inclusive, com algumas pregações que nós ouvimos hoje em dia. O que ele ofereceu para Jesus? A provisão, que era o pão, um espetáculo, olha, se jogue aqui e manda que os anjos te salvem e tal, sem nenhuma necessidade, e prometeu poder. E muitas vezes nós vamos para a igreja e nós ouvimos pregações e nós consumimos conteúdo onde o que nos é oferecido é isso: olha, se você está passando por dificuldade, se você está passando por algum problema e está apertado aí, está passando um momento de dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde e tal, não, é porque Deus não é na sua vida. Não é isso que a gente aprendeu. O próprio Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições. E ele é o nosso bom pastor, ele cuida da gente. Mas a gente confia nele no vale da sombra da morte. Ele não nos tira do vale, mas ele está com a gente lá, certo? Toda uma pirotecnia para usar Deus para nos autopromover. E muitas vezes nós temos muita pirotecnia, muito movimento, mas pouco avivamento. Por quê? Porque as pessoas estão querendo usar a Deus, usar os dons espirituais e não ser usado por Deus através daqueles dons que o Senhor nos deu. Então isso é muito importante também a gente ressaltar. E o terceiro, mais, digamos assim, que mais nos traz mais
pode nos fazer cair, que nos dá vontade, né, nos traz o perigo maior de ceder, que é o oferecimento de poder. O diabo ele leva Jesus a um lugar alto e diz: olha, tá vendo todos esses reinos aqui, me sirva que eu posso te dar tudo isso. E às vezes buscando uma notoriedade, buscando holofotes, buscando dinheiro, buscando fama, buscando like, as pessoas começam a mentir, as pessoas começam a trapacear, a falar mal do irmão, puxar tapete, fazer coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, buscando as coisas vãs e terrestres desse mundo, coisas que vão massagear o nosso ego, mas destruir a nossa alma, né? Então, vamos prosseguir aqui. Nos capítulos 5 e 6, nós temos ali o Sermão da Montanha, que é, assim, talvez um compêndio de ensinamentos lindos de Jesus. E nesse Sermão da Montanha, uma das coisas que eu acho bem interessante a gente se apontar é que dizem muito: a graça anulou a lei, tipo, Jesus deixou as coisas mais abertas, deixou as coisas mais fáceis. Mas ali no Sermão da Montanha ele vai falar sobre a porta larga e a porta estreita, e alguns ensinamentos da lei, alguns preceitos da lei, ele deixa mais, digamos assim, mais estreitos, ele deixa menos abrangente, ele deixa mais difícil. Quando ele diz assim, por exemplo: olha, vocês ouviram que o homem não pode adulterar, mas se você olhar para uma mulher e desejar, e na sua mente você tiver desejando ela, você na sua mente cometeu adultério, ou seja, você é um adúltero, você é um pecador. Se você insultar o seu irmão, a pena que você tem a mesma de alguém que cometeu homicídio. Então o sarrafo de Jesus é muito mais elevado. Se a lei, digamos assim, era difícil, a graça ela é muito mais difícil ainda. A questão é que a lei, você tinha todos os rituais de sacrifício, que acabou durante o tempo se tornando, por conta dos sacerdotes ali, fariseus, saduceus, as divisões que tinham entre os religiosos da época, uma simples religião ritualística. E aí Jesus vem para dizer: olha, vocês são indignos, vocês são todos dignos de morte, porque o salário do pecado é a morte, vocês são todos pecadores, mas há um sacrifício vivo que pode redimir vocês, ou seja, não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu vou fazer por vocês. E a graça é você aceitar o sacrifício de Cristo e se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque ele fez por você algo que você não poderia fazer. Então essa obediência a Deus, ela não vem por um medo de ir para o inferno. A obediência a Deus, ela não vem por um medo de castigo. Não é uma barganha onde eu faço coisas boas para que Deus me abençoe. É uma relação de agradecimento, de gratidão. Ou seja, eu vou obedecer a Deus porque Ele é bom. Eu vou obedecer a Deus porque o que Ele fez por mim, eu jamais posso pagar. E eu vou obedecer a Deus porque a vontade dEle é boa. E quando eu obedeço a Ele, a vontade dEle se reflete em coisas boas para a minha vida. Não porque Ele vai me castigar, mas porque o salário do pecado é a morte e a vontade dEle me livra do pecado. Tá? Ele ensina ali no Sermão da Montanha, ele fala sobre a oração do Pai Nosso, sobre a importância de se orar em secreto, né? Fala sobre o perigo de acumular tesouros na terra, fala sobre os tesouros do céu, e há um chamado ali, sobretudo em amar o próximo e amar e confiar em Deus. No capítulo 7, que é o que nós lemos hoje, é abordado ali o fechamento desse ensino do Sermão da Montanha, onde ele vai falar sobre julgamentos, né? Então ele nos dá uma regra de ouro, que é tudo que os homens quer que vocês façam, fazer também a eles, ou seja, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. E se alguém te ofender, aí ele dá vários exemplos, né? Se alguém tomar a sua capa, dê também a túnica, se alguém te fizer andar 1 milha, de 2, mas trate as pessoas com bondade, dê um bom exemplo, ame o seu próximo e não julgue o seu próximo, né? Nós temos ali o primeiro versículo do capítulo 7 é: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medir, vocês também serão medidos. Ou seja, muitas vezes nós nos achamos no nível de sair criticando. Principalmente quando a gente é muito novo, a gente tem essa visão de que a gente sabe de tudo, e a gente sai julgando e criticando e falando mal de todo mundo. Não, se eu estivesse no lugar dele ou dela, eu faria
é diferente, ele é isso, ele é aquilo. E muitas vezes, quando a vida passa, a gente toma esse lugar e a gente está nessa posição, seja de ser uma pessoa mais velha, seja na posição de pai, seja na posição de líder, seja na posição de chefe, seja na posição de professor, nós acabamos fazendo igual ou fazendo pior. E aí nessas horas a gente reconhece, fala, poxa, ele estava errado, ele não estava errado, ele estava certo, meu pai estava certo, minha mãe estava certa, meu pastor estava certo, meu líder estava certo, mas aí a gente já, digamos assim, pagou o preço por fazer esses julgamentos precipitados. Então que a gente não caia nesse erro de julgar. Então se a gente vê alguém fazendo algum problema, alguma coisa que a gente acha que é problemática, que é errada, que nós possamos orar para essa pessoa e orar para que o Senhor também nos dê visão, nos dê discernimento, porque muitas vezes aquilo que a gente julga como um erro, na verdade é algo que não está errado, é o nosso julgamento que está errado, tá? E ele encerra ali falando sobre falsos profetas, sobre as pessoas que realmente fazem a vontade do Pai, e ele fala também sobre a casa na areia, a casa na rocha. Aí voltando lá ao exemplo da carroça que faz barulho, é a carroça que está vazia, nós também temos pessoas que estão alicerçadas e que não estão alicerçadas e que muitas vezes à vista parecem iguais. Às vezes a pessoa que não está alicerçada, ela teve mais tempo livre, então ela adornou melhor a sua casa. Mas a pessoa que estava construindo alicerce não teve tanto tempo para adornar. E aí o que acontece? A gente às vezes julga pelas aparências, mas o Senhor é quem conhece os nossos corações. Então, quando ele fala de construir a casa na rocha, ele fala, ó, o que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é como aquele homem construiu a casa na rocha. Então, a primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Vocês já estão fazendo isso, lendo a palavra todo dia, ouvindo aqui esse videozinho de explicação. Você já está construindo o alicerce e agora é colocar em prática, né? Dessa forma, nós teremos o alicerce, um alicerce firme, um alicerce forte, onde virão as ondas, virão as tempestades e nós permaneceremos. Amém? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe. Desculpe se o vídeo ficou um pouco extenso e eu vejo vocês sábado que vem, mas que o Senhor os abençoe e uma boa viagem aí na nossa Rota 66. Fique na paz.